Hoje iniciamos mais uma temporada desse podcast. Nos últimos meses trouxemos vários casos sobrenaturais para vocês e agora vamos para baseados em casos reais. Porque a gente não tava satisfeito, em sentir medo só com teorias, histórias de terror, não. Queremos ir mais além, queremos sentir medo com histórias que realmente aconteceram ou supostamente aconteceram. Pra iniciar essa temporada, a gente vai falar sobre um filminho sobrenatural, porque, convenhamos, não desapegamos ainda totalmente desse tema, do sobrenatural, mas fiquem tranquilos, porque é um filme sobrenatural baseado em uma história real. Hoje vamos conversar sobre terror em Amityville, filme de 1979, e o caso real que o filme abordou também. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Esse é um podcast do canal Cibele na Terra do Medo, então se você não conhece, gente, joga lá no YouTube, Cibele na Terra do Medo, que você vai encontrar a gente, tá? Lá tem vários outros casos do universo do terror, casos que trancam lá. E a gente tem um sistema de apoio, que é o Apoia-se. Lá tem várias recompensas. Se você gosta do conteúdo, dá uma olhadinha. Vai que você gosta, porque tem vários planos baratinhos. E se você estiver no YouTube, primeiramente se inscreva. E depois vai do lado do botãozinho de inscreva-se e dá uma olhadinha no Seja Membro, porque tem uns stickers com a minha cara, tem umas figurinhas pra ficar do lado do nome de vocês, então dá uma olhadinha. Esse é um caso que mistura true crime com sobrenatural e a gente, pra colocar aquela cerejinha do bolo, ainda tem um dedinho ali do casal Warren. Então, gente, vamos que vamos. A gente tem um inscrito, gente, que é o Davi, que toda vez que a gente fala de assuntos relacionados ao alça de mochila, ele sai da casa dele pra não atrair essa energia, não é mesmo? Então, Davi, esse é o momento de você ir pra sua varanda. A casa que ficava na 112 Ocean Avenue foi construída na década de 20, mas só em junho de 1965 que a família DeFeo se mudou pra lá. Fica até o final do episódio pra você entender por que eu falei ficava na 112 Ocean Avenue e não que fica lá ainda. Os DeFeos eram descendentes de italianos e era uma família bem tradicional e bem numerosa. Ronald e Louise tinham 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas, e o filho mais velho, Ronald Jr., de 23 anos de idade, era realmente bem mais velho do que os outros filhos, e isso destacava ele dos outros e colocava ele como mais um adulto da família. Sim, porque não parecia que ele era um dos filhos do casal, sabe? Parecia que era outra pessoa, como se criança não fosse pessoa, né? Bom dia. Era como se fosse outro adulto mesmo, sabe? E, gente, ele era conhecido não só por isso, mas também por ser um cadinho violento demais. No dia 13 de novembro de 1974, o Ronald, a Louise e seus 4 filhos, que eram a Dawn, de 18 anos de idade, o Alisson, de 13, o Mark, de 12, e o John, de 9, foram baleados enquanto dormiam. Cada um perdeu a vida com um único disparo e, na cena, não tinha nenhum sinal de luta e nem de que eles tinham sido sedados, sabe? O único sobrevivente da família era quem? O Ronald Jr., que era aquele filho mais velho. E, gente, logo descobriram que, na verdade, ele não era só um sobrevivente, e sim o verdadeiro autor do crime. E uma coisa que intriga bastante nesse caso é a arma que o Ronald usou na hora. Porque ela era muito barulhenta e não tinha silenciador, né? E além disso, ele foi tirando a vida de um por um. O que nos faz questionar como que ele conseguiu fazer tudo isso de boa sem que ninguém intervisse. Porque, como a gente falou, não tinha nenhum sinal de luta. Sim, gente, porque uma pessoa poderia, né? Os pais foram mortos primeiro. Então, uma das crianças podia acordar, podia ir lá, gritar, e não. E se acordasse, ia ter uma resistência, né? Ia ter uma resistência. E fora que todos eles foram encontrados em suas respectivas camas. Todo mundo ficou paradinho, sabe? Que sono pesado é esse. É muito estranho essa parte da história. O advogado do Ronald, ele alegou insanidade. E quem acompanha esses assuntos mais relacionados a true crime, a gente vê que isso não é tão incomum assim, alegar insanidade pra quem já sabe que vai ser preso, sabe que vai ter alguma consequência assim, porque é um jeito de
de fazer a pessoa ter uma pena mais branda. Ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial e ele falava que tudo isso aconteceu, que ele fez tudo isso porque ele ouvia vozes que mandava ele fazer essas coisas. O Ronald Jr. também fez várias confissões diferentes durante os anos. E uma das mais aceitas foi do ano de 2000, durante uma entrevista. E segundo essa versão, a Dal, sua irmã de 18 anos, que teve a ideia de matar os pais, já que o pai era bastante agressivo e abusivo com os filhos. Segundo essa versão, a ideia surgiu uma noite antes de tudo acontecer, porque tava a Dal e o Ronald Jr. no porão, bebendo, usando dorgas com os amigos. E aí eles chamaram os amigos pra participar desse massacre. Bom dia. Daí, na noite que tudo aconteceu, um dos amigos ficou de guarda, enquanto a Dal, o Ronald e um outro amigo entraram pra começar a matança, sendo que esse amigo fugiu desesperado na hora H. Segundo o Ronald, ele ficou surpreso quando a Dal matou os irmãos, já que o plano deles era, na verdade, matar só os pais, porque eles eram abusivos e tal, o pai era abusivo. Então, na hora que ela matou os irmãos também, o Ronald fez ela se deitar na cama de bruços e matou ela. O que eu acho complicado nessa história, nessa versão que ele contou, é que a culpa vai toda pra irmã dele, né? Toda pra irmã morta, que não tem como se defender. Então, eu acho bem complicado, assim, porque fica muito cômodo pro lado dele nesse momento, porque aí ele não teve nada a ver com isso, né? Na verdade, ele teve pouco a ver com isso. Como o Ronald foi condenado, ele perdeu o direito à herança dos pais e a casa foi colocada à venda por um preço bem camarada, porque ninguém queria morar naquela casa, gente. Até porque, né? Só que sempre tem uma família corajosa, não é mesmo? Que vai e fala assim, tá barata, vamos que vamos. Daí a família Lutz comprou a casa em 1975. E eles moraram nessa casa, na 112 Ocean Avenue, gente, durante bastante tempo. Quanto tempo, Vitor, que eles moraram lá? 28 dias. Ê, delícia! Eles não ficaram na casa nem um mês. E é exatamente sobre essa família que o filme Terror em Amityville aborda. No começo do filme tem até uns flashes sobre o crime do Ronald DeFeo, mas ele não se aprofunda muito nisso. É só mais um feedback mesmo pra gente saber que coisa boa não aconteceu ali naquela casa. Mas aí, a gente vai falar um pouquinho do caso real e depois vamos falar mais sobre o filme. O George e a Kate Lutz eram um casal. A Kate tinha 3 filhos e eles se mudaram pra casa em Amityville. O George era padrasto dessas crianças. Mas eles não se mudaram pra lá antes de chamar um padre pra orar na casa. E dizem as más línguas que foi logo aí que o trem ruim começou a ficar doido. Porque tem relatos de que uma voz mandou um recadinho pro padre falando pra ele não se meter naquela situação. E todo dia era uma bizarrice diferente que acontecia naquela casa. Eram portas batendo, barulhos sem explicações. E o George começou a acordar todo dia às 3h15 da madrugada. Ô, coisa boa! Gente, quando eu acordo 3 horas da manhã, eu nem durmo. E, gente, além dessa ser a hora, né, que o Alça de Mochila, o famoso Alça de Mochila do podcast, que a gente sempre cita ele... Essa hora também foi a que Ronald DeFeo cometeu todo o crime contra a própria família. E além disso, também tinha relatos, né, de um cheiro muito ruim, que dominava toda a casa, e ouviam-se vozes do nada. E como já demos spoiler aqui, a família teoricamente só aguentou ficar na casa durante 28 dias, né? Aí você me pergunta, por que estamos falando teoricamente? Vocês vão entender já já. Fica até o final pra entender. Mas 2 anos depois, o George e a Kate relataram todos os acontecimentos para o Jay Anson, que escreveu o livro que é baseado no caso chamado Horror em Amityville. O livro foi um sucesso e 2 anos depois do lançamento do livro, um filme foi produzido baseado nesses relatos, que é justamente o filme que a gente assistiu e vai falar aqui com vocês, que é o Terror em Amityville de 1979. Eu amo que é filme que foi baseado no livro, que foi baseado no caso. É bem baseado, bem a nossa temporada mesmo. E é podcast baseado em... É baseado no livro que é baseado no filme. Um ano depois ainda. Terror em Amityville foi dirigido por Stuart Rosenberg e roteirizado por Sandor Stern. E conta a história da nossa querida família Lutz, que durante longos 28 dias moraram na casa de Amityville. Mas a gente tá brincando aqui 28 dias, mas eu não aguentaria nem um dia lá. Não sei.
Porque... Não sei o que. Ontem fez barulho ali na escada. Eu já fiquei assim, gente, vamos sair daqui, vamos se mudar, vamos correr daqui. Mas é porque você é cagão. Mas... a gente vai entender mais pro final que essa história cheira fraude. Mas eu entendo que o Vitor é cagão mesmo, gente. O Vitor, nossa senhora, noite passada, gente, começou a fazer um barulho. Ele não me fez acordar pra ir lá ver o que tava acontecendo? Eu pegando no meu sono? Que ódio. A gente foi ver, não era nada. Não era nada, claro que não era nada. E aí piora tudo, porque tinha barulho. Então se não era nada, a coisa sumiu na hora que a gente apareceu. Ah, vai, gente. Se tivesse dormindo, não tinha ouvido nada. Kate Lutz é uma mulher bem religiosa e o casal resolve chamar um padre para abençoar a casa, assim como na história real. E é claro que ele não consegue terminar o serviço, porque a casa não deixa e manda ele se mandar dali e não mexer com quem tá quieto, né? E te falar que o que mais impressionou a gente nessa cena, gente, foi o padre sair entrando na casa mesmo que não tivesse ninguém. Lá. Não tinha ninguém em casa. Aí ele entrou. Gente, o Vitor ficou muito revoltado com isso quando a gente tava assistindo. Porque o padre saiu entrando. Aí ele começou a abençoar a casa, mas não tinha ninguém lá. E ele ainda olha o pessoal brincando ali no quintal. Ele, tão ali. Nem vou avisar que chegou, não. É, isso acontece bem no comecinho do filme. Ele sobe no segundo andar da casa. Aí ele entra em um dos quartos, olha pela janela e vê a família inteira lá embaixo, né? No jardim. E ao invés dele descer e ir lá até a família e falar, olha, tudo bom? Cheguei aqui. Não, ele simplesmente vê eles, começa a gritar de dentro da casa. Imagina, só que aí ele grita, ninguém ouve ele. Ele vai fazer o quê? Vai rezar de uma vez, já que tá lá. Tô aqui fazendo meu serviço mesmo. Mas, gente, pra quem tá acostumado com esses filmes de terror modernos, assim, mais papum, botar pra cantar papum. Desculpa, eu lembrei dessa música. O Vitor me olhou com a cara muito de bunda. Pode ser que você ache o ritmo desse filme meio lento, meio água com açúcar, sabe? Ah, eu não achei, não. Exatamente. É porque o interessante desse filme é justamente a aura esquisita que ele vai construindo, sabe? Ele tá longe de ser um filme cheio de susto, cheio de jumpscare e tal. Mas, gente, ele deixa a gente incomodado do início ao fim. O filme até que vai contando a história bem de acordo com os relatos, né, da família Lutz. Inclusive, não citamos aqui mais a cena das moscas, né, que ataca o padre naquela hora. Também foi baseado numa coisa que aconteceu realmente, já que eles relataram que várias moscas apareciam ali pelos cômodos e depois sumiam do nada. E nessa cena, gente, é muito angustiante, porque o padre só vai vendo uma mosquinha, depois lota e vai tudo nele. E cena com bicho pequeno entrando em lugares indevidos, gente, não dá pra mim. Que nem tem uma cena também, Caso 39, que é um filme muito bom também, eu adoro o Caso 39. Tem uma cena, assim, eu acho que é a abelha lá no caso. Gente, é uma agonia, uma aflição. Eu não gosto de bichos pequenos entrando em nariz, boca, me dá agonia, me dá relia. O padre entra na casa sem ter ninguém lá e vai embora do mesmo jeito que chegou, gente. Ele meteu o pé sem que ninguém visse ele. Então, ele se sente no dever de quê? De avisar a Kate que o negócio lá da casa não tava bom, não. Mas toda vez que ele tentava entrar em contato com ela, alguma coisa acontecia. Ou a ligação ficava ruim, chiada, ou então ele tem um acidente de carro, ou ele passa mal. Resumo, gente, da ópera. Ele passa o filme inteiro tentando avisar ela e não consegue. E eu acho ótimo que voltar a casa não é uma opção, né? Por motivos de demônio mesmo. Em certo momento, a tia da Kate também vai até a casa. Mas ela ia lá pra quê? Pra visitar a sobrinha, né? Conhecer a casa e tudo mais. Só que essa tia é uma freira. E menina... Os espíritos da casa não gostam nada de coisas que tem a ver com igreja, com religião, não. Porque a tia entra lá na casa e sai o mais rápido possível e finge que nunca esteve lá. E ela é assim, chegou, ai minha sobrinha, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu vou ter que ir embora, eu vou ter que sair. Mas tia, por que você já vai tão cedo? Não, eu tenho que ir, um compromisso aqui, menina. Não, poxa, não vai estar dando pra ficar, não. Obrigada, viu? Você veio me visitar? Não, mas já visitei. Já tá ótimo. Então já te vi, tia, tá tchau. linda. Cresceu, tá ótimo. Tchau, tia. Essa foi a visita da tia. Sim, a gente fez aqui pra vocês. O padre e ela fez o que o Jacan faz, né? Depois. Ânsia de vômito, gente. Eles tiveram ânsia de vômito. Porque causou isso neles depois de ter visitado a casa. Eu não aguentei. Você que você deu.
Fora que junto disso tudo que tava acontecendo, o George, ele vai ficando cada vez mais estranho, gente. Cada vez mais possuído pelo espírito ragatanga. No começo do filme, eles são aquele casal 20, casal modelo, feliz, com filhos, cachorros. Mas no decorrer do filme, ele vai ficando cada vez mais estranho, com muito frio, vai ficando com frio cada vez mais. E ele vai tendo ali umas atitudes violentas. E, gente, ele cria uma fixação em cortar lenha com todo o ódio do mundo, que a quantidade de lenha que esse homem cortou no filme todo dava pra acender umas 379 fogueiras de São João. Além disso, toda madrugada, exatamente às 3h15, ele acorda, gente. Assim como na história real. Horário bom, horário gostosinho, de pegar uma brisa lá fora. E além disso, uma das filhas da Kate fez uma amizade muito da sincera ali com um espírito chamado George. Só que esse espírito tem uns papos muito errados, gente. Ele quer brincar com ela pro resto da vida. Olha só. É o famoso caso do fantasma possessivo, quer porque quer a gente só pra ele. É a famosa carência do mundo espiritual. A carência é uma coisa meio ciumenta. Gente, relacionamento abusivo com o fantasma, no caso. Ai, gente, desconfie quando alguma criança perto de você fizer um amiguinho imaginário, tá? Desconfie. Ai, gente, me arranca um dedo, mas não me coloca um cachorro passando perrengue em filme de terror, não. Vitor tá me julgando. Dramática, me arranque um dedo. Ai, gente, é que a família tem um cachorrinho tão fofo, mas ele passa por umas situações que não precisa, gente. Mas pro final do filme, a gente vai querendo tentar entender o que tá motivando, né, tudo isso acontecer. Porque a gente já entendeu que a casa tá possuída, mas o que tá rolando, né? E é aí que o George, ele leva um casal de amigos na casa dele, e no começo a ideia era que esses amigos, eles tomassem conta das crianças pro casal ter ali um momento romântico. Porém, isso não rolou. Um momentinho só love. A gente citou o casal Warren lá no começo e a gente não falou mais neles, né? Mas fica tranquilo que vem aí. Mas por enquanto o que a gente pode dizer é que esse casal de amigos, gente, me lembrou muito o casal Warren. Principalmente a mulher, porque ela me lembrou muito a Lorraine, porque a Lorraine tem essa coisa, essa vibe meio Márcia sensitiva, né? E é exatamente essa mulher, essa amiga do George, que descobre de onde todo o mal da casa tá vindo. E é justamente um lugar escondido no porão. A partir daí, é aquele famoso dedo lá e gritaria, que nem a Sibeli fala. É todo mundo tentando escapar da casa e a casa não deixando. E lembra que a gente falou do cachorrinho passando perrengue? Que a Sibeli fica com dó, que pode arrancar um dedo dela, mas não deixar um cachorrinho passando perrengue? Então, esse bichinho é quase deixado pra trás, gente. Eu fiquei com dó mesmo. Só que ele é quase deixado pra trás pros demônios. Só que no final deu tudo certo. O George foi lá atrás dele, conseguiu resgatar ele. Mas o George foi atrás dele porque a criança falou assim, o Harry! O Harry é o cachorro. O Harry! Aí o George sai do carro assim, aqui meu caralho, hein? Nossa, eu vou ter que voltar atrás de cachorro! Não, ele ainda foi, né? Caiu no buraco, cheio daquela gosma. Não, gente, ele tomou um banho. Foi complicado. Mas o importante é que deu tudo certo e eles saíram da casa, né? Sim, deu tudo certo, resgataram o cachorro. Eu seria essa criança, gente, que ia gritar, oh, Harry, caralho, meu cachorro. A Lila. Agora, voltando um pouquinho pro caso real, é muito importante a gente falar que com a popularização do livro, né, com essa produção toda de conteúdo em cima do caso, as pessoas começaram a desconfiar dos Lutz. Desconfiar de quê? De que eles montaram toda essa situação pra depois conseguir monetizar em cima dela. A casa tava barata, uma tragédia tinha acabado de acontecer, e fora que a família, ela não tava muito bem financeiramente. Então, essa pode ter sido uma estratégia de marketing. Só que a gente nunca vai saber, não é mesmo? Espero que não. Daí, beleza. Lembra que a gente falou que tinha um dedinho ali dos Warren nessa história? Então, com esse bafafá todo da família Lutz, o Ed e a Lorraine Warren foram até a casa pra comprovar se ela era ou não assombrada mesmo. E chegando lá, a Lorraine teve aqueles sentimentos ruins que ela tem, depois
eles investigaram a casa e eles chegaram à conclusão de que ela era sim assombrada. Claro, né? Porque os Warren não vão perder essa oportunidade. Enfim. Inclusive, gente, eles tiraram uma foto que é bem famosa, que é de uma criança na escada. E, segundo eles, não tinha criança nenhuma lá quando eles tiraram a foto. Essa criança apareceu espontaneamente lá. Essa criança seria um dos filhos do Defeus, que o Ronald teria tirado a vida. E quem tá ouvindo o podcast pelo YouTube tá vendo essa imagem assustadora, porque a gente coloca a imagem no YouTube, gente. Olha o marketing dele! Mas as outras pessoas que moraram na casa discordam disso. Na verdade, depois de um tempo, ela até parou de ficar barata e, muito pelo contrário, ela chegou a ser vendida por mais de $1 milhão. Hoje em dia, pelo que parece, as únicas assombrações que tem na casa são os próprios seres humanos que aparecem lá pra perturbar os moradores atuais. Principalmente no Halloween, tá? Porque a gente pensa que tem licença assombrada no Halloween. Tá mais do que na cara que os moradores não gostam disso, até porque lembra lá no começo do podcast que eu falei que a casa ficava na 112 Ocean Avenue? Então, não fica mais porque eles mudaram o número pra 108 pra ver se desvinculava um pouco da história. E hoje em dia, gente, se você jogar no Google Street View, você vai ver que a casa tá borrada lá. Então, a família só quer paz, tá bom? E se você jogar no YouTube também, gente, tem várias pessoas simplesmente indo até lá, filmando a casa, e toca campainha, e etc. Então, a falta de respeito ainda rola. Assombração? Só assombração humana mesmo. Foi o caso de hoje. O caso e o filme, né? Que a gente falou tudo junto aqui, recheado de conteúdo. O nosso primeiro episódio dessa nova temporada. Espero que vocês tenham gostado e deixe pra gente nos comentários lá no YouTube. Se você estiver aqui no YouTube, deixa aí nos comentários, porque é muito importante pra gente saber se você tá gostando dessa temporada. E mande seu filme, mande sua obra também, que você lembrou aí, que é baseado em casos reais, que a gente vai trazer aqui no podcast. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, tenham curtido e até o próximo. Beijos. Tchau.